todos. Vamos começar a nossa live. É com prazer que nós fazemos a nossa primeira live compartilhando os conhecimentos entre o nosso serviço de residência médica. Nós temos muitas ligas de oftalmologia que estão presentes. Já estou vendo que o Dr. Pedro Carricondo já entrou também, já está online. E vamos discutir um assunto extremamente importante, que é a realização de cirurgia experimental. O Código Civil brasileiro, ele desprotege ao médico que está começando a sua atividade. E é muito complicado o médico que está começando a sua atividade querer aprender no olho humano. Então, há necessidade de toda pessoa que tiver informação que faça cirurgia experimental. Os maiores cirurgiões que nós temos, certamente todos começaram com cirurgia experimental. E a Ana Vega, ela tem um canal no YouTube em que ela nos ensina com muita propriedade como se fazer de forma simples, de forma econômica, essas atividades dentro da nossa casa, dentro da nossa residência, e ela vai falar um pouquinho para nós a nossa experiência. Ana Vega ela vai se auto-apresentar. Eu queria agradecer a sua presença, Ana Vega. Eu queria agradecer ao Pedro Carricondo, que é um grande amigo que eu tenho. Pedro Carricondo, esse ano, Pedro, já está fazendo 5 anos que você esteve na banca do meu doutorado. E foi lá que nós começamos a nossa grande amizade, depois de você ter me passado a sarrafa. Tá bom? Eu agradeço bastante a presença, nós temos bastante pessoas, estamos agora com 66 pessoas online, e com você, Ana Veiga, você pode compartilhar sua tela. Tá ok. Se tiver alguma pergunta que queira fazer aqui online, nós temos aqui uma disponibilidade de 100 vagas. Mas nós temos também, nós estamos ao vivo no YouTube. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para expor esse assunto que eu gosto tanto, que é Estamos sem som. Catarata. Sem som? Um minuto. É eu que estava. Um minuto. Agora... Ana... Não, estava ouvindo melhor antes. Agora me ouve? Sim. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada, Hermelino, pelo convite para expor esse assunto que eu gosto tanto. Eu sou de cirurgia de catarata na USP. Cortou o som de novo. Cortou o som. Tá fechado seu microfone, Ana. Automático. Vou ficar vigiando aqui. Eu treinei mais cedo usar o Zoom novamente, mas qualquer coisa, por favor, me avisem. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Hermelino pelo convite e ao pessoal na residência de vocês e de Feira, né, Santana. E gostaria muito de compartilhar com vocês a experiência que a gente vem tendo em cirurgia experimental, inclusive cirurgia de baixo custo de catarata. Eu coordeno alguns wet labs em congressos grandes brasileiros desde o R2, mais ou menos, que foi quando eu comecei a divulgar essas técnicas que eu já vinha aprendendo em casa. Tenho também um canal no YouTube, é bem
simples pesquisar é como treinar cirurgias de catarata em casa, que está sendo o tema dessa live, e também é o tema do canal e o tema dos Wet Labs que a gente tem tanto na Braskers como no congresso da USP. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Essa aula, a minha aula, ela está com uma estimativa de duração de aproximadamente 20 minutos. Um minuto. Começar a compartilhar a tela. Ok. Essa valorização de 130, de 140 por... Só um minutinho. Eu vou deixar em apresentar aqui. É possível ver minha tela agora? Eu estou vendo, perfeito, Ana Veiga. Eu queria só comunicar ao pessoal, nós já estamos com 82 participantes e a nossa sala tem 100 participantes, mas nós estamos ao vivo pelo YouTube. Quem quiser, alguma informação aí, o link já está aqui na comunicação aqui. Como é que chama? No bate-papo. Bom, esse é o tema do canal, dos Wet Labs e dessa aula, que é como treinar cirurgias de catarata em casa. A gente teve uma grande redução, né, em alguns locais quase que totais de cirurgias eletivas, nessas se incluem as cirurgias de catarata. Mas mesmo quando não havia a quarentena, ainda era um tema delicado, porque às vezes quando você começa a operar, não há nenhuma experiência prévia com esse tipo de cirurgia, nem com microscópio. Oi, eu sou Ana Vega, esse é o meu contato. Se vocês quiserem, eu tenho esse Instagram, @anaoftalmo, e temos o Instagram do grupo de monitores também, que é @wetlaboftalmo, e eu faço parte, desde da residência, de um grupo coordenado pelo Dr. Pedro Carricondo, que é um grupo de inovação chamado Geek Vision. É um grupo que a gente se reúne a cada 15 dias para falar sobre inovação em saúde. Todos são bem-vindos. Vindo para São Paulo, quem já está em São Paulo pode entrar em contato com a gente e serão muito bem-vindos no grupo. Existem vários projetos em andamento, no qual quem quiser fazer parte regular do grupo pode se engajar. Aqui é um layout com algumas fotos, um cartaz de como de divulgação do nosso terceiro Wet Lab em congresso, que aconteceria no dia 15 de abril na Braskers desse ano de 2020. Não aconteceu, mas eu comecei a postar regularmente no canal de como treinar cirurgias de catarata em casa, alguns ensinamentos que também eu ensino no Wet Lab. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem, inclusive, comentar no canal, eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. Bom, por que é importante aprender a treinar cirurgia? E como a gente aprende a treinar cirurgia? Vamos formando cirurgião. E como você forma um bom cirurgião? Atingindo o que é preconizado em cirurgias. Porém, o que é preconizado em cirurgias?
aqui no Brasil não tem uma preconização estrita de cirurgias de cada tipo por residência. Mas nos Estados Unidos existe uma preconização que varia entre 86 cirurgias de catarata pelo Conselho Regulador dos Estados Unidos. Já o Conselho Internacional de Oftalmologia acredita que no fim da residência, se cada residente sair com 40 cirurgias de catarata, de qualquer tipo, ele já está bem informado. E nessas cirurgias, eles acreditam que você tem que saber não só fazer cirurgias simples, mas também saber manejar todas as complicações, as principais complicações. Porém, em diversos congressos, conversando com professores, inclusive de diferentes coordenadores de diferentes residências do Brasil, inclusive no ano passado, aqui no Brasil, eles tinham uma estimativa de que o residente consegue operar bem depois de 100 casos de cirurgia. Ele consegue fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia lisa, sem complicações. E também provocando uma taxa aceitável de complicações. E como reduzir complicações? Não tem jeito. É treinando, treinando, treinando. Inclusive, recentemente, a gente teve o advento de simuladores de cirurgia em 3D. Existem alguns centros com esse simulador no Brasil. Um é na Unesp, um é na PUC do Rio de Janeiro, e um é na FAV, no Nordeste. E a Latinofarma também tem simuladores desse tipo. Você pode ter contato com esses simuladores no Congresso e também eles disponibilizam um centro aqui em São Paulo para todo mundo do Brasil vir treinar. Inclusive, quem é de fora pode entrar em contato com eles. Eles têm até tipo um hotel lá que as pessoas podem dormir e fazer esse treinamento em 3, 4 dias. Aqui é um slide para exemplificar como que houve redução nos residentes em um trabalho que foram submetidos a esse processo de treinamento com o simulador 3D. Que é chamado de AISI. Eles, nas 10 primeiras facos, 27% das facos deles tinham complicação. Então, 27% desse grupo teve complicação. Depois que eles adquiriram o AISI, essa taxa de complicações reduziu para 12,86%. Ruptura de cápsula posterior, núcleo mergulhado, várias complicações que são sérias e que inclusive, às vezes, requerem outras cirurgias reparadoras. Nós temos diversos tipos de simuladores para treinar. Eles são divididos basicamente em Dry Lab, que são simuladores que não usam fluidos, e Wet Labs. Os Dry Labs, eles podem ser feitos como cirurgia 3D, como esse do AISI que falei, ou podem ser feitos com simuladores orgânicos e inorgânicos. Um exemplo de simulador inorgânico é esse que você pode fazer na sua própria casa, que ele é um simulador para você treinar a cápsula orhexis, que é a abertura da cápsula anterior para você conseguir tirar o cristalino lá de dentro. Esse simulador foi inventado por um oftalmo hoje em dia, o Dr. Farley, usa uma bolinha de ping-pong, papel celofane, um clips e usa também um cone, né? E aí, nesse simulador, o interessante de você simular a cápsula Rex é sempre ter uma restrição de onde você vai colocar a sua pinça. A pinça, ó, eu estou mostrando aqui na seta, a pinça ela vai ser inserida aqui e ela vai tentar fazer esse trajeto. Você cola um papel celofane e tenta fazer o trajeto do buraco que está aqui. O interessante é que essa bolinha ela é colocada aqui dentro desse cone e ela fica instável, assim como o olho humano é instável na órbita. Aqui está mostrando melhor, ó.
Aí ela é presa com um elástico e ela pode ficar rodando. Agora existem formas orgânicas também de você treinar. Você pode treinar em uvas e tomates fervidos. Uvas Red Globo são boas para esse treino. Aqui é um tipo de microscópio. No canal eu tenho alguns vídeos ensinando como você usa microscópio. Esse é um microscópio de baixo custo, adaptado a um suporte de celular para carro, e você consegue projetar ele na sua própria TV. Outros tipos de especialidades médicas, como neurocirurgia, também já tentaram que um próprio celular, que você consiga fazer cirurgias com seu próprio celular. Sim, não é uma visão 3D, igual a gente tem no microscópio, mas já foi visto, não em oftalmologia, mas em neurocirurgia, que também usa microscópio, que há redução de complicação e também há aumento da destreza manual do residente e velocidade de cirurgia. Só de usar o seu próprio celular e dissociar o que você está vendo com o que você está fazendo. Não ficar olhando diretamente para as coisas, olhar para uma tela, já melhora essa habilidade do cirurgião. Aqui é mais uma tela mostrando como que a gente simula nesse Wet Labs, que foi no Wet Lab no congresso da USP. E a gente ensina das coisas mais básicas. Você está vendo aqui uma agulha de insulina, a gente ensina como fazer um cistítomo também. E também como usar outros tipos de microscópio, inclusive microscópios de bancada, usados para eletroeletrônica, que fornecem sim visão 3D, mais próxima à real, nesses congressos, no canal também. Uma maneira bem simples também é você usar papel celofane. Papel celofane em garrafa, em tampa de garrafa, ou como está nesse exemplo aqui, que saiu, inclusive, bem simples, né? Mas saiu na Nature, isso. Outra opção seria essa película do ovo. Descascar com cuidado, vai sobrar uma pequena película e você pode tentar simular nela também. Existe também o Wet Lab. No Wet Lab entra uma gama maior de simulações, que são as simulações com modelos que você pode comprar. Esses modelos não são tão baratos, mas frente a uma complicação cirúrgica, são muito baratos. Eles custam como $10 cada olho, e você pode reutilizar algumas vezes. Aqui eu vou passar um vídeo de um desses modelos. Esse modelo, existem vários. Esse é de uma marca chamada Biônico. Ele simula de maneira bem realística cirurgias, não só a cirurgia de catarata, mas cirurgias de implante, cirurgias de catarata complicada, cirurgias de glaucoma, que seria qualquer tipo de cirurgia você pode ter com esse olho. Você consegue também simular cirurgias a laser, aqui é o Flax, e inclusive implantar lentes. Outra maneira são os olhos de animais. O Wet Lab o olho animal mais usado pela gente são os olhos de porco. Mas em outros locais, por exemplo, no Oriente Médio, eles usam olhos de cabra, e para pesquisa se usa muito olhos de coelho. Para a cirurgia de catarata, você precisa ter uma boa câmara anterior, então olhos de mamíferos são melhores. Mas para a cirurgia de córnea, você pode comprar até um peixe que tem um olho com córnea mais ou menos de 10 centímetros, que vende na peixaria, e simular transplantes de córnea. Mas para a catarata é melhor que sejam de mamíferos. Os olhos de porco, eles custam aqui em São Paulo mais ou menos R$8. E eles duram em torno de 48 horas. E o melhor método de conservação é deixar ele submerso em água da torneira mesmo. Assim, a córnea ela dura até 48 horas, mas quanto mais cedo você usar, maior transparência você vai ter. Quando você pega o olho de porco para usar, ele vai estar com a pressão próxima a zero, ele vai estar murcho, que é uma característica
que acontece, é um sinal que acontece quando você está morto, a pressão intraocular é reduzida. Para isso, você precisa aumentar a pressão. Como você vai fazer isso? Você pode injetar no vítreo, dentro do olho, em direção ao centro do olho, 0,3 ml de água ou de ar. Vai injetando aos poucos. Não injeta várias vezes seguidas. Injeta, vê se está bom a pressão, e aí você pode fazer essa cirurgia. Ou aumentar, prendendo esse olho numa base de sucção, ou prendendo ele com isopor e agulhas. Aqui, ó, tem um exemplo dessas duas bases de sucção. Ela é acoplada com uma seringa de 20 ml ou mais, e você bota o olho aqui nesse meio, tem um buraco, e o olho vai para dentro da base, então fica uma pressão boa. Porém, os olhos de porco, eles vêm sem catarata, quase todos eles. Por quê? A idade mínima para abate do porco no Brasil é de 5 meses. E eles sempre abatem o porco numa escala de produção. Então, os porcos que a gente tem, eles, se você não produzir a catarata nele, a cirurgia vai ser como uma cirurgia de catarata infantil. Um cristalino bem mole, muito transparente. Se você quiser simular uma cirurgia de idoso, você precisa produzir a catarata colocando o olho dentro do micro-ondas em um recipiente, pega um recipiente de vidro e embebe o olho em uma gaze com água e vai tirando ele do micro-ondas a cada 3 segundos, removendo essa gase, botando gases frias e repetindo esse processo. Você não pode deixar o olho direto, senão ele atinge uma pressão muito alta e aí não fica bom, a córnea fica bem opaca. Eu fiz essa experiência de colocar o olho várias vezes no micro-ondas. Então, aqui é como um olho tá vendo? Transparente, parece uma gota de água. Depois de 3 segundos, ele ficou um pouquinho não tão transparente. Aí, depois de 6 segundos, adquiriu essa consistência. 4 vezes de 3 segundos, mais essas 5 você já tinha catarata branca em todos os 4 olhos. E 6 e 7 você fica, por que só fez com 3 ou só fez com 2? Não, eu fiz com todos, mas o olho explodiu, como você pode ver aqui. Não é aconselhável fazer isso, mas a título de pesquisa a gente fez para vocês verem como fica. Você pode ver aqui também, uma outra parte do experimento foi curar essas córneas com fluoresceína. E aqui, ó, córneas basicamente transparentes, ainda se mantém bem transparente, até em 3 a 4 sessões aqui, ó, com 5 sessões de 3, a córnea já está destruída, assim, bem difícil a visualização da câmara anterior. E, por fim, você precisa de microscópios de bancada, se você quiser visão 3D. Esses microscópios são usados para aparelhos eletroeletrônicos, mas eles dão uma distância de trabalho boa, de 15, 20 centímetros, e permitem uma ótima visão 3D. Esses microscópios custam em torno de 300, 400 dólares, enquanto aqueles outros que eu mostrei no começo, 50 reais. Alguns microscópios desses, inclusive, conseguem ser adaptáveis a braços, e dá até para fazer cirurgias reais com eles, e também permitem gravação e filmagem. Aqui é um exemplo do que estava sendo feito pela aluna aqui no congresso, e a gente, inclusive, projetou na parede o olho do porco. Aqui é um exemplo de vídeo do canal, e aqui é um exemplo de como você prende o olho de porco no isopor. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, não só agora, como nas redes sociais e nos congressos em que a gente se encontrar. Excelente, Ana, excelente. Você mostrou aí uma experiência de anos-luz aí das pessoas que começam com essa cirurgia experimental. Eu comecei no olho de porco,
Só que eu não tinha uma Ana para me dar tanta orientação importante. Depois eu fui para o olho de coelho. A recomendação que eu dou é que você procure pegar óleos de animais escuros, pigmentados. Coelho escuro, que é mais difícil, não é tão fácil conseguir. A gente conseguia na feira. E o porco, de preferência, o porco pigmentado também. Agora, eu queria apresentar o Pedro Carricondo. Pedro Doutor, Pois eu não? posso só uma interrupção, é muito importante, mas esqueci de citar durante a apresentação. Quem for fazer cirurgia experimental em animais, só em animais, o instrumental que você usa no animal não pode ser usado no humano depois. Isso é muito importante, por causa de Creutzfeldt-Jacobs, a doença da vaca louca, que não resiste nem à autoclave, tá bom, gente? Mas se você for treinar em alimentos, não tem problema algum. Tá? Obrigada, doutor. Desculpa a interrupção. Perfeito. Eu queria apresentar agora o Pedro Carricondo. Pedro Carricondo é doutor em medicina, em ciências, e ele é uma pessoa com bastante experiência em catarata, cirurgia de retina, e é uma pessoa bastante amiga da oftalmologia. Ele é o atual tesoureiro do CBO. Então, todo mundo trata bem o Pedro aí, porque ele tem o poder aí de tomar decisões. Pedro, um abraço, um prazer em revê-lo, e a tela está aberta para você. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. É muito bacana ver essa apresentação da Ana. Tenho certeza que ela deu várias dicas aí que são muito importantes, que a gente sempre aprende, ela sempre acha alguma coisa nova aí do que está acontecendo e traz para a gente. O que eu quero falar com vocês, na verdade, é muito mais mostrar a importância de tudo isso que ela falou e estimular vocês a realmente procurarem essas formas de treinar. Eu acho que ela trouxe diversas formas, no final das contas, a gente às vezes imagina que é super caro fazer um treinamento em casa, e depois ela pode até dar as dicas de qual site da China que você pede microscópio para chegar, etc. E tudo isso acaba melhorando muito o custo que a gente tem. Então, eu acho que faz toda a diferença, e vocês vão ver, a gente vai discutir isso ao longo da aula, você fazer simulação, você fazer treinamento antes de fazer a cirurgia. Esses são meus conflitos de interesse, infelizmente nenhum relacionado a essa aula, ninguém liga muito para ensino, né, para treinamento de residente, infelizmente, tá? Mas eu quero discutir com vocês um pouco do uso dos simuladores, né, para o ensino, para a gente que é professor, e para vocês a questão do treinamento cirúrgico, né, e conhecer um pouquinho do que tem disponível de alternativas em concordância aí com o que a Ana já falou, tá? A minha tese de doutorado foi justamente sobre treinamento de residentes, como seria a curva dos nossos residentes lá no HC, e isso, sem dúvida nenhuma, a gente pode transpor para a maior parte dos serviços no Brasil, porque as formas de treinamento acabam sendo muito parecidas, tá? E o que a gente viu? Quando a gente escalonava as cirurgias, de 0 a 40 cirurgias, você tinha quase 12% de complicações no total, tá? Sendo que a maioria eram rupturas de cápsula posterior e perda vítrea, tá? E a gente conseguia ir reduzindo isso com o treinamento, ainda que a gente notou uma coisa interessante, por volta de 81 cirurgias, apareciam diversas outras complicações que não ruptura de cápsula e não perda vítrea, porque o pessoal começava a ficar bastante confiante na sua cirurgia e começava a inventar um pouquinho, né? Mas a gente viu que a ruptura de cápsula e a perda vítrea realmente reduziam progressivamente com o treinamento. Então, mostrando o impacto de você ter um treinamento sólido aí e você repetidamente fazer a cirurgia sob supervisão, tá? Quando a gente fala em simulação, a gente está levando em conta que a gente sempre, quando a gente está fazendo qualquer tipo de cirurgia e qualquer tipo de treinamento, que o paciente tem que estar em primeiro lugar, né? A gente precisa lembrar daquela máxima, né? Primeiro não lesar, ou primeiro não prejudicar o paciente, né? Então, a gente precisa reduzir ao mínimo o treinamento em humano, em anima nobile. A gente tem que tentar chegar na cirurgia pronto, preparado
e que aprender a cirurgia não deve ser um ponto de estresse para a gente naquele momento. E isso é uma coisa que a gente acaba conversando bastante. Tudo o que você tem como aprender, sem ser no olho humano, você tem que aprender, você tem que treinar. Então, uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito é o residente chega para entrar na cirurgia comigo e não sabe o pedal. Tem dificuldade em acertar qual o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, quais os parâmetros. Poxa, isso não pode, isso não é admissível, porque isso depende zero da cirurgia propriamente dita, depende zero do paciente. Você precisa ter isso dominado de antes. Então, aqui já fica um exemplo do que você pode fazer. Você pode, no final de um dia cirúrgico, pede para o Faco ficar lá, coloca pode ser uma água destilada, um soro fisiológico, coloca dentro de um copinho e fica lá treinando. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Fica brincando com isso. Se você quiser, começa a pôr coisas lá para você comer, para você sentir como que é. Põe o microscópio, você vendo sair o líquido. A gente pode simular de algumas maneiras isso aí. E a gente pode fazer todo esse treinamento fora do olho humano. A gente já dominar essa parte toda antes da gente ir para a cirurgia propriamente dita. É importante a gente tentar dominar cada um dos passos da cirurgia. Às vezes o pessoal quer fazer uma cirurgia complicada, sendo que ele mal sabe fazer a incisão na córnea. E aí a cirurgia fica difícil, não porque ela é difícil, mas porque você cometeu algum deslize, você não fez da melhor maneira possível para aquele caso, porque você não sabia mexer a mão da maneira correta, você não sabia a inclinação correta. Então, tudo isso tem que ser treinado antes e você ter na sua cabeça qual é o plano cirúrgico que você tem. E o ideal é, inclusive, você simular as complicações, esses olhinhos que a Ana falou para vocês, vale a pena fazer uma ruptura de cápsula e ver como faz uma vitrectomia anterior, como você faz para deixar sem vítreo nenhum. Tudo isso é importante a gente treinar. A gente tem vários níveis de simulação. Tem os wet labs, onde a gente usa animais ou óleos de animais, mas tem dry labs, aplicativos e realidade virtual para a gente fazer esse treinamento. O wet lab, você usa o equipamento real, você usa o equipamento praticamente do dia a dia. Lógico, o que a Ana falou é extremamente importante. Você não vai poder pegar o Faco do seu serviço e operar um olhinho de porco, infelizmente. Você vai ter que ter um aparelho específico para isso, reservado para isso, se você quiser treinar em óleos de animais. Uma alternativa seria você treinar em óleos de cadáver, tá? Mas é muito, muito mais difícil de conseguir óleos de cadáver, exceto quem tem um banco de óleos que possa, de repente, fornecer, mas mesmo assim você vai ter um número muito menor e você não vai poder, sem dúvida nenhuma, fazer tudo o que precisa ser feito para você treinar. Você vai ter que treinar só a catarata, você não pode destruir o olho como a gente faz com o olhinho de porco. A gente sempre procura os melhores modelos de olho e todo esse trabalho da Ana é muito interessante para tentar simular a catarata da melhor maneira possível e a gente tem diversas possibilidades de simular. Então tem todo esse projeto aí da Ana que ela já apresentou em alguns lugares aí nessas alternativas. A gente pode tentar melhorar a forma como a gente está simulando. Por exemplo, a gente pode utilizar uma caveirinha aí impressa em 3D, é um modelo que um dos nossos ex-residentes, o Dr. Rodolfo Bonatti, fez lá pelo Geek Vision, para a gente poder colocar o olhinho preso dentro para a gente aprender. Puxa, essa é uma órbita ruim, você tem que se posicionar de que maneira, você roda o microscópio, você se posiciona tal. Então, tudo isso são formas de simulação que não são difíceis de serem feitas, não são difíceis da gente trabalhar com elas. Aqui é uma foto de um desses eventos aí, tá? A gente tem todo o pessoal do HC, a Ana coordenando aí e mostrando como fazer esse treinamento aí, e esse é o Instagram dela lá. A gente pode também utilizar a Dry Labs, que são formas de você simular, mas aí não num olho propriamente dito. Você vai treinar em objetos, em coisas que simulam esse olho. Então, um deles é o Kitaro, é um exemplo que é usado pelo pessoal da Santa Casa, quando o Richard estava lá, ele treinava isso e hoje ele usa com os nossos residentes lá no HC, com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, ele simula o olho, né? Na verdade é uma carinha ali que a gente tem, e você coloca
um dispositivo que tem como se fosse um olhinho e você consegue treinar de maneira bastante boa. Tem outros, e aí a gente começa a olhar, a gente acha vários. Tem esse modelo da Biônico, esse eu já tive a oportunidade de ver, de usar em um dos congressos internacionais que eu fui. É excelente, mas não é tão barato, obviamente. Você tem diversos modelos, e aí a gente procurando um pouquinho na internet, a gente acha vários. A única questão é que o preço não é tão barato. Vantagem, você pode usar o teu equipamento normal, como a Ana falou. Esses você não teria problema, você não tem a questão de contaminação, e você poderia utilizar de uma maneira mais menos restritiva, vamos dizer assim, tá? Você tem alguns aplicativos que você pode utilizar. Então, você tem esse que te permite fazer algumas simulações. Eu experimentei, não gostei muito, mas, de repente, no começo, pode ser que seja interessante para você entender como faz o movimento, o que acontece se você puxar para lá, para cá, como que traz de volta, etc. Então, é interessante a gente pensar dessa maneira. Tem vários aí, e aqui são alguns deles que vocês podem treinar, que vocês podem olhar, que vocês podem procurar e fazer esse treinamento para vocês. Uma forma que a gente gosta bastante, que a gente utiliza no HC, é o uso da realidade virtual. Tá? É uma interface que vai simular um ambiente real, vai ter uma interação desse ambiente com o participante, respondendo ao que ele faz, ao que ele não faz, e aos movimentos corretos e incorretos também. Ele tenta ser o mais acurado possível. O grande problema é que precisa de um grande poder computacional para incluir o máximo de variáveis possível. Então, isso torna o equipamento relativamente caro. Um ponto interessante é a gente saber que existe esse tipo de equipamento disponível, e aí sem nenhum tipo de conflito de interesse, mas mais como uma forma de divulgar, que o pessoal da Latinofarma disponibiliza, tá? Lógico, agora em época de Covid eu não sei como que está o negócio, mas os nossos residentes, eles têm reservado um período por semana ou 2 períodos por semana para fazer esse treinamento. A gente tem a vantagem disso ser próximo da gente e o nosso residente poder se deslocar até lá, mas vale a pena vocês se programarem, entrarem em contato com o pessoal da Latinofarma e fazer um agendamento. Eles conseguem reservar tipo 1 dia, 2 dias para vocês completarem todo o treinamento. Acho que são 20 fases, se eu não me engano. Começa de você mexer com bolinhas num ambiente tridimensional até uma cirurgia de catarata, até cirurgia de catarata complicada, e a gente vê que existe uma evolução muito grande, não somente em cirurgia de catarata, mas como também em cirurgia de retina. O pessoal que faz retina também treina, tem um módulo específico e você consegue treinar isso. Eles têm 2 aparelhos atualmente lá na sede deles, um que tem o módulo de retina, o outro, se eu não me engano, não tem o módulo de retina, mas tem o módulo de catarata. Então, tem 2 para catarata, com certeza, o tempo todo. Vale a pena entrar em contato e fazer esse agendamento. Tem alguns aparelhos disponíveis, tem esse que eu não conheço, tá? Eu achei na internet, mas eu juro que eu nunca usei, nunca conheci esse, e tem o que é mais comum, que é esse que eu falei, que a Latinofarma tem, que é o IC. Tá? É muito interessante, ele dá uma simulação muito bacana e dá para a gente entender realmente como é uma cirurgia mesmo, como que o ambiente real, tá? É um modelo realístico em que você usa uma binocular, que na verdade é um óculos VR, tá? É um óculos de realidade virtual, que vai servir como a binocular do microscópio, você vai estar olhando e vai estar sendo projetado para você uma imagem tridimensional e você vai entrar com pinças e canetas para fazer todos os movimentos. Então, responde exatamente à tua mão, ao teu movimento da tua mão e simula, inclusive, a parte de fluídica, a parte de... se você esquecer de irrigar a córnea, ele tem um módulo que ele te atrapalha um pouquinho de enxergar e tudo mais. Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a importância do tratamento, a importância do treinamento em ambientes de simulação. Ninguém parte para dirigir, para pilotar um avião sem um treinamento mínimo, tá? E isso não é que eles precisam treinar só antes de virar piloto, eles têm que treinar todo ano, eles têm que apresentar um número mínimo de horas aonde você vai simular as mais diversas situações. E a gente permite que se coloque uma pessoa em risco, às vezes, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de simulação. Isso não é
eticamente o melhor possível. A gente deve fazer treinamento. Precisa ser um treinamento caro? Precisa comprar um IC? Eu acho que não, mas eu acho que o treinamento ele tem que ser realizado. Eu acho de todas as maneiras que você tiver ao seu alcance, tá? E vale a pena lembrar que a pessoa tem que treinar no seu momento de folga. Então, pega uma uva, dá ponto na uva, usa o resto de fio que sobrar no dia, faça tudo o possível. E vai fazer diferença para você. E essa é uma das coisas mais interessantes que eu achei sobre simulação, tá? Pegaram um piloto, né, de Fórmula 1, né? Só que é o brasileiro, né, Lucas de Grassi. Acho que nunca foi um excelente piloto, mas tudo bem. É um cara que chegou a correr na Fórmula 1 e tudo mais, né? Mas ele perdeu uma corrida, lógico, não era uma corrida com carros ao mesmo tempo, era uma corrida só de você fazer o circuito para ver quem fazia em menos tempo. Mas um cara que corria só simulando, só no videogame, ele conseguiu ganhar de um piloto profissional. Tá? Então, isso é muito interessante da gente ver, que o treinamento pode te fazer realmente melhor, inclusive, do que uma pessoa que pratica aquilo todo dia. Então, é uma coisa que, até para a gente, que teoricamente já tem mais anos de estrada aí, deve ser interessante. Acho que eu percebi que é um ambiente diferente, a gente vai treinar, a gente percebe que tem coisa que a gente às vezes não presta atenção, porque a gente está tão preocupado com inúmeras outras coisas, e é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, utilizar a simulação de você melhorar o seu nível cirúrgico aí, tá? Bom, para finalizar, então, a gente tem muitas opções de simulação, tem muitas formas de você fazer isso. A Ana mostrou para vocês algumas, eu mostrei algumas outras, mas eu acho que isso tudo se soma para vocês terem em mente que simulação é necessária e é uma alternativa muito eficaz quando a gente fala em treinamento médico, quando a gente fala em preservar o paciente. Era isso, muito obrigado a todos. Excelente, Pedro, como sempre. Agora nós estamos abertos para alguns questionamentos. Se alguém tem alguma pergunta, parabéns, Ana, também excelente aula. Eu queria só, inicialmente, comentar que, apesar de a gente tratar com o olho, etc., existe uma declaração de Helsinki, eu até coloquei um link aqui, que ela deve ser cumprida até em olhos, qualquer tecido humano, tecido mesmo sendo animal. Você não pode simplesmente tratar esse olho, você tem todo um cuidado, existe uma declaração de Helsinki que deve ser cumprida. Principalmente, você comprar um animal e você ter que fazer a eutanásia nesse animal, também você deve seguir todos os critérios da declaração de Helsinki. Tá bem? Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos aqui ao vivo no YouTube também. Se alguém tiver, nós estamos online. Estamos com 86 participantes aqui, mas já ultrapassamos 100 várias vezes. Nós estouramos aqui várias vezes as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria fazer uma pergunta. Perguntou ali, né, onde que compra o simulador de R$50. Bom, esse simulador você pode achar como microscópio virtual em sites de compra na internet, por exemplo, Mercado Livre, e depois você tem que usar um programinha. Eu botei o link de como treinar a cirurgia de catarata em casa, e aí tem um programinha que você instala no computador, que você baixa, é gratuito, e ele consegue transmitir essas imagens na tela e também gravar. Mas você pode também tentar com seu próprio celular, se você colocar, como se minha mão fosse isso aqui fosse um copo, você coloca o celular assim, aqui está a câmera filmando e você olha para a tela. Na parte de cima, vou acender a tela aqui. Você olharia para a tela o que você está fazendo aqui. É um primeiro modo de simular. O bom desse microscópio virtual é porque você consegue aumentar a distância de trabalho, não fica essa distância de 15 centímetros.
Olha, Mas... Ana, eu queria só aproveitar essa pergunta também, que já tem uma outra pergunta aqui para Pedro. Como é que você cuida do delay quando você usa aquelas câmeras de que são os microscópios também chamados digitais? Como é que você trabalha com esse delay, principalmente na hora de fazer a REX? Você tem alguma dica que você poderia dar para que a gente minimize o delay? Bom, Viu? acho que era para a Ana, mas deixa eu tentar ajudar também aqui. A gente, assim, o delay ele é perceptível, mas ele não chega a atrapalhar a gente de fazer o procedimento. A gente percebe isso quando a gente tenta fazer a filmagem em 3D. A gente utilizou alguns modelos para tentar fazer o 3D, inclusive os prontos no microscópio, esses que a gente vende, que são caríssimos. Pelo menos, eu percebo, principalmente para a cirurgia de segmento anterior, muito mais, inclusive, do que para a cirurgia de segmento posterior. É muito nítido que a tua mão não está na mesma velocidade que a imagem que você está. Então, você acaba fazendo tudo um pouco mais lento, mas você se acostuma. Você sabe que a resposta vai demorar um pouco mais, então você faz tudo um pouco mais devagar. Mas como são milissegundos, na verdade, acaba não tendo grandes problemas. A cirurgia fica mais lenta, só isso, que eu acho que é o grande ponto. O que o Gabriel perguntou é a questão do uso da faco, né, no final do dia, com um copo de água, com soro e tal. Eu acho essencial isso. Esse eu acho que é uma forma barata, é uma forma simples de você aprender pedal. Pedal é uma coisa que me irrita profundamente. A pessoa ter dificuldade no olho do paciente. O cara não sabe o que é estágio 1, estágio 2, estágio 3. O cara precisa, não, mas espera lá, o que eu estou fazendo? Isso não tem por que você ter dúvida na hora da cirurgia no paciente. Isso dá para você dominar antes, só que aí exige dedicação. Isso é uma coisa que cirurgião, o cara que quer ser realmente um cirurgião diferenciado, ele precisa ter. Então pega no final do dia, pega o microscópio, bota lá, treina ponto, treina ponto, treina ponto. Sobrou fio, não é possível. No dia, sobra 1, 2 fiozinhos ali, nylon 10 zeros. Pega a luva, pega a uva, pega qualquer tipo de plástico. Pega coisa diferente para você ver a dificuldade de você manipular as diversas texturas embaixo do microscópio. Isso é muito bacana. Treina você dobrar as coisas embaixo do microscópio. Treina fazer treina pegar pedacinho de papel com uma pinça e fazer origami. Cara, tem tantas formas de você treinar habilidade, melhorar a tua habilidade, que não precisa do paciente. E essa de treinar com o copinho de água, lógico, tem alguns problemas, mas você pode, ao mesmo tempo, colocar algumas dificuldades. Então, isso que a Ana falou de colocar o copinho para pôr o celular, o que a gente às vezes faz é colocar um potinho, coisinha de soro, e fazer 2 buraquinhos, para você entrar só pelo buraquinho, você não ter espaço para trabalhar, fazer movimentos grandes, movimentos mais grosseiros. Você pode pôr um pedacinho de feijão para simular uma catarata, faz uma pega, uma quebra. Você pode procurar, e aí vai da criatividade de cada um, qual produto utilizar ali para você simular a catarata. Eu já vi o pessoal utilizar feijão, já vi utilizar tomate, já vi utilizar batata cozida. O que mais? Já viu mais alguma coisa, Ana? Tem várias coisas que dão para fazer. Eu até coloquei o link ali no chat do canal. Esses dias eu construí um modelo fechado que simula a câmara anterior com gel mesmo. Ou você pode usar metil, mas pode usar gel de cabelo também, é para fazer em casa. E é com uma cartela de remédio. Assemelha muito a um que estão vendendo recentemente aqui no Brasil. E os materiais são uma cartela de pirona para Rex em ambiente fechado, uma cartela de pirona, fita e papel celofane. Só. A nossa residente já fez essa semana, viu, Ana? Só para te dar um retorno. Legal. Legal. Agora, o que eu queria falar, eu acho que a cirurgia de catarata, ela começa na cirurgia de pterígio. Então, Sim. é super importante, quando você estiver começando nas cirurgias que você chama de básico,
você aprender a mexer no pedal, aquilo que o Pedro falou. Você não pode chegar na catarata, que é uma cirurgia muito complexa, tem muita coisa para você aprender, e tem coisas que você já pode ter esse treinamento. Um deles é o conhecimento da máquina. E o microscópio aprende aprende o pedal, aprende o uso. Eu sempre chamo de dois mundos. Você tem um mundo lá, quando você coloca, se posiciona na ocular, e o outro mundo é quando você sai da ocular. Então, é super importante você aprender a pegar material, você fazer os pontos, você fazer os cortes. Isso é super importante. Isso você tem que trazer essa bagagem na cirurgia de pterígio. Eu acho que isso daí ajuda muito você começar a sua cirurgia de catarata já com essa experiência. Perfeito. Alguma pergunta? E outra coisa que eu acho, inclusive relacionada a isso, Hermelino, é que o pessoal quer aprender a fazer cirurgia complicada. Você não precisa aprender a residência a fazer cirurgia complicada. Você tem que fazer a tua cirurgia simples, a cirurgia lisa, ela ficar perfeita. Isso. Se a tua cirurgia lisa ficar perfeita, você vai operar qualquer coisa e vai ficar bom. Mas você não pode ter dificuldade, porque às vezes o cara quer fazer uma catarata traumática e ele não sabe fazer a rexis. Aí a hora que ele tenta começar a abrir a cápsula, o cristalino que já está meio subluxado, você não consegue fazer a rexis e você perde a cirurgia por uma bobagem. Então, para fazer cirurgia complicada, a melhor maneira de treinar é fazer catarata lisa até estar perfeita, até não ter dúvida, você conseguir fazer o tamanho de rex que você quer, você começa de repente a variar a dureza de núcleo, isso é uma coisa importante de fazer, isso sim eu concordo que vai ter diferença, núcleos mais moles, núcleos um pouco mais duros, mas não precisa ficar querendo operar aquelas pedras, não é o momento na residência, até no máximo 3 cruzes na minha cabeça, porque o resto vem depois. O resto aí é a experiência, e não tem atalho para a experiência. A experiência vai ser tempo de cadeira ali que você fica, tempo de ocular, como a gente pode falar, né? Você falou super importante, isso me lembrou que um residente, que ele começou a operar, e operava super bem, a gente percebia que ele tinha habilidade, aí começou, até que ele colocou um núcleo duro, acima do que ele achava que ele deveria fazer. Aí não deu outro, o núcleo mergulhou no vítreo, aí foi perguntar, mas por que você botou esse núcleo duro? É isso que eu falo, eles se arrependem depois de que o núcleo já está lá dentro, isso não pode. Você pode até jogar núcleo no duro, mas na experimental, para você perceber como é que é complicado você retirar o núcleo, é uma complicação extremamente grave, maior incidência de descolamento de retina, e você pode evitar bastante tendo essa complicação se você começar a respeitar esses passos que o Pedro falou. Eu só acrescentaria, Pedro, que quando você for mudar, muda uma coisa por vez. Então, você muda a sua incisão, depois você muda a sua técnica de faco. Não vai fazer todas essas mudanças de uma vez só. Muda, é passo dependente, né? Vai mudando de forma assim, cada passo você vai evoluindo. Justo. Uma coisa que a gente vê... Uma coisa que a gente vê, Melino, bem comum, é o pessoal falar, tal técnica é ruim de fratura. Isso é uma coisa muito comum do pessoal falar, do pessoal ver, né? Do pessoal chegar para a gente e falar, eu não gosto disso. Falei, pera lá, mas você sabe fazer? Não, eu fiz 2 vezes, não deu certo. Então, você não sabe fazer. Você vai poder dizer se é boa ou ruim depois de você fazer 20, 30. Então, faça bem. Você sabe fazer aquela? E na outra, eu sou totalmente a favor, mas tenha uma que você sabe que você vai resolver. Então, por isso eu recomendo para quem está começando fazer o Stop and Shop, que eu acho que Stop and Shop você resolve, na minha cabeça, qualquer núcleo, qualquer tipo de problema que você tenha. Vai ser como você vai conseguir resolver a tua cirurgia. Mas tenha essa sua uma técnica que você domina extremamente bem. E depois comece a fazer. E repita essa outra técnica. Faça 20, 30 casos, sei lá. Quero fazer pré-shopper. Muito legal. Faça 30. Pode ser que você veja que não vale a pena, não ganha tempo, não acho que mudou alguma coisa na minha técnica, volta para a técnica original. Quero fazer pré-slice. Beleza, faz 30. Tá bonitinho o teu pré-slice, aí você consegue comparar com a tua técnica de origem, com a tua técnica que você domina bem, porque você domina as duas. Então, isso é importantíssimo.
Perfeito, Pedro. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria adicionar só uma coisa, é que como a gente faz esse curso bastante voltado para R1, R2, ou mesmo para quem queira melhorar assim, a sua técnica cirúrgica, você falou sobre os núcleos duros, né? Uma coisa que está ficando um pouco extinto são os núcleos duros, e a cirurgia no corpo justamente pode dar uma ajuda para o R1, R2, principalmente, a simular FEC. A FEC está sendo uma cirurgia extinta, tem serviço que nem aplica mais às vezes, e com 5 sessões de 3 segundos você já consegue cataratas duras no olho de porco, já podem dar uma noção para o residente de como subluxar um núcleo para a câmara anterior, fazer o parto de um núcleo para fora, e isso é bem vantajoso. É um tipo de cirurgia que não requer o faco. Então, algo que você pode realmente fazer em casa. Perfeito, Ana. Eu só queria acrescentar só uma coisa, de tudo que eu vi você fazer, tudo é material caseiro mesmo. A única coisa que eu verdadeiramente, quando eu vi, eu achei que ajuda bastante na cirurgia, essa base de sucção, que ele realmente ele ajuda. Eu já trabalhei muito no isopor, é ruim, o isopor às vezes mexe, mas agora essa base de sucção, ela realmente deixa o olho, você pode aumentar a tonicidade dele, você pode controlar isso daí. É o único material que eu acho que eu compraria, assim, né? Além dos equipamentos digitais aí, de enxergar, os microscópios e tal, o resto é tudo coisa Sim, simples. eu tenho até um microscópio aqui do lado. China, né? Tem, esse é um Emelina, microscópio de bancada. Você consegue ajustar aqui, o aumento dele aqui na frente também. E essa base, ela tinha 2 bases na foto, né? Uma que eu ganhei no congresso, conversando com o vendedor, falei, quando era R1, fui no congresso da Academia Americana fazer uma apresentação, e aí o vendedor, eu falei que eu tenho muito interesse em ensino mesmo, e queria ser cirurgião de catarata naquela época já. Ele falou, não, leva para o Brasil, faz propaganda minha lá. Eu achei StarMed o nome da marca dele. Ele deu uso em todos os wet labs, mas também uma outra colega conseguiu reproduzir essa mesma base com uma empresa de acrílico aqui. Se vocês entrarem em contato ou com essa loja, que é americana, eu posso passar o contato para vocês, ou também empresas de acrílico, elas conseguem fazer essa base com uma efetividade bem parecida. Ótimo. Perfeito. Evelino, Pedro, os comentários finais, pode falar. 2 coisinhas. Perguntaram a questão de treinar tudo junto ou separado. Eu acho que se estiver treinando em olho animal, em modelo experimental, eu não vejo tanto problema você treinar todos os passos de uma vez, até porque, não ficou boa uma incisão, você pode rodar o olhinho, fazer uma segunda incisão, não tem problema você treinar vários passos, até para utilizar da melhor maneira possível, o que você falou. A gente está utilizando material orgânico, a gente precisa utilizar ele da melhor maneira possível, que é uma forma de você valorizar, né, esse olhinho que você está utilizando da melhor maneira possível. Agora, no olho humano, a gente tem alguns estudos mostrando que talvez seja uma alternativa muito interessante você fazer aquela questão da cirurgia de trás para frente. Você começa fazendo um passo por vez, do final para o começo da cirurgia, porque a faca ela tem uma questão de... ela tem uma questão de você ter uma dificuldade crescente se um passo sai ruim. Então, você fez uma cirurgia que não ficou... um passo não ficou tão bom, ele vai complicar os demais passos, e para quem está começando, isso vai ser muito complicado. Eu queria te pedir um minutinho, que eu estou vendo que o Rodolfo está aqui, não sei se o Rodolfo está aí, se ele nos escuta, se ele tiver, ele é o responsável por toda essa parte de filmagem, e ele que fez aquele modelo da cabecinha que eu mostrei para você. Se ele puder falar para a gente alguma coisa daquele modelinho de cabeça dele, que eu acho bem legal,
E a questão do delay aí, ele é o especialista nisso aí. Sim. Oi, tudo bem? Sou o Rodolfo. Me formei em residência na USP ano passado. Tô indo pegar modelo de cabeça, na verdade. Essa parte do... Fala primeiro do delay, só um segundo. Fala primeiro do delay do microscópio em 3D. Normal isso. O delay da Alcon, na última atualização que eles fizeram, estava no CBO do ano passado, já estava muito bom. Essa parte do delay do segmento anterior, na versão antiga, eu concordo totalmente com o Dr. Pedro, estava bem... Você percebia, já que a retina é mais no fundo do olho, você tem um momento, né? Então você põe os instrumentos na esclera e eles têm uma certa distância entre sua área de atuação e sua área de trabalho, não é tão perceptível. Esse momento do material, ele compensa com o delay, você meio que esquece. Mas o segmento anterior é isso. Mas a última atualização eu achei que está muito bom. Você quase nem percebe esse delay mais. Mas o produto das AIS que eles vão colocar no Brasil, pelo menos até o ano passado, ainda dava para perceber. O da Alcon está muito bom, das AIS mais ou menos. Não sei se a nova versão das AIS vai ficar 100%, né? Na faculdade a gente também... um sistema nosso. E o teu modelo, isso? 3D. O sistema nosso é muito bom para filmar, para documentar é muito bom, para fazer aula ao vivo e mostrar para os outros é bom, mas para realmente fazer na hora, essa parte do delay pega. E agora do 3D, né? Então aqui eu tenho um modelinho que eu imprimi. Na internet tem vários desses... Não tem vários modelos de cabeça, né? Mas se você procurar nesse site de impressão 3D, você acaba achando alguns modelos de crânio para você imprimir, né? O grande problema, na verdade, é o tamanho do crânio, né? Então, a impressora 3D tem um certo limite de tamanho e a cabeça de um homem, cabeça masculina, é maior que esse limite. Mas uma cabeça feminina pequena é mais ou menos o tamanho que a impressora tolera de limite na diagonal. Então, dá para imprimir a cabeça, ou dá para fazer, por exemplo, esse modelo aqui, eu peguei um editor de modelo 3D online, e acabei fazendo alguns cortes. Então, cortei o crânio que era inteiro, eu cortei pela metade. Aqui no meio, eu fiz um buraco para você colocar o olho. Então, você consegue colocar o olho, consegue até colocar uma sucção atrás ou prender ele atrás dando um nó, né? Eu peguei também esse nariz, ele vem sem o nariz, né? Então, o crânio vem com o buraco da cavidade nasal, mas você pode editar para colocar uma coisa para frente. Então, eu fiz um narizinho aqui para simular. Eu tenho outro modelo que não está aqui na minha casa, mas que eu peguei também uma resina plástica e fiz também um nariz bem grandão, assim, para pôr alguma dificuldade, né, na cirurgia. Então, são algumas coisas, às vezes você pode pegar, por exemplo, fazer uma mistura, então pegar o modelo que a Ana falou de olho, né, pôr o olho e fazer uma impressão em 3D e colocar aqui dentro para realmente simular, você pôr Deixa eu ver se eu consigo com a câmera do laptop aqui, porque você realmente consegue simular você colocar sua mão aqui na testa do paciente, né, que é geralmente como você faz a cirurgia, né? Então, às vezes no modelo fora, você às vezes não consegue simular muita posição de mão, né? Mas se você imprimir uma cabeça em 3D, você simula realmente tudo que você vai estar enfrentando numa cirurgia. Inclusive dificuldades de nariz, órbita funda, né? Você pode variar dentro dessas coisas. É muito bom. A gente pensou até, né, Rodolfo? A gente não chegou a concluir, mas a gente pensou em colocar um modelo de sucção como aquela base nesse modelo do Rodolfo. Aí ficaria perfeito. Você poderia também misturar a tonicidade do olho com essa questão do posicionamento das mãos. Eu lembrei quando o professor falou, quando o Dr. Pedro Carcon falou sobre o método trás para frente, realmente é um método que o Dr. Jonathan Lake, né, que é de Brasília, até estudou bastante isso, e junto com isso, ele fez um sistema de feedback, que eu estava quase me esquecendo, mas que é muito vantajoso. Quando terminar uma cirurgia, eu sei que é um pouco estressante às vezes, mas se você se lembrar, você pega um caderno e vai lá conversar com quem te orientou. Pode ser até o seu R+, pode ser um fellow, quem entrou junto com você. E você pergunta para a pessoa em quais pontos ela acha que você deve melhorar. E o próprio Dr. Jonathan Lake, ele tem tipo um formulário que ele fez para os residentes da Santa Casa há uns anos atrás,
e o preceptor preencher junto com o aluno, junto com o residente, o que ele podia melhorar. E ele viu que com esse método de feedback para o residente, depois de 20 cirurgias, eles já estavam conseguindo com que o residente fizesse todos os passos sozinhos. Mas, claro, um passo de cada vez, cada cirurgia recebendo feedback e progredindo aos poucos. Isso é bem vantajoso também, além de gravar os seus vídeos de cirurgia e você mesmo assistir. Uhum. Ana, me tira uma dúvida aqui. Qual é o melhor viscoelástico que você acha que o melhor substituto aí do viscoelástico? É o gel de cabelo, ainda continua sendo campeão aí, não? Eu uso um gel, tipo aquele gel para ultrassom, era o que eu tinha em casa, mas na verdade vai o que você tem em casa. O melhor gel que substitui, muitas vezes, agora que está parado, eu usei esse gel de ultrassom, mas eu usava o metil mesmo que sobrava das cirurgias. O melhor é o mais barato. Alguém já usou álcool gel? Não. Será que lesa é ruim? Porque o álcool gel ele não tem a bolha do gel, né? Gel de cabelo, né? Eu estou falando fora metil. Assim, alguém já tentou? Será que ele é tóxico o suficiente para causar algum dano ali? Alteração da transparência imediata, né? É uma ideia, é uma pergunta. Eu já usei com esse modelinho fechado com papel celofane. Não é muito bom o álcool gel porque ele tira a cor do papel, aí fica transparente, fica um pouco mais difícil. Mas se você for rápido, não chega a dar para tirar a cor. Mas no olho de porco, nunca usei. No olho de porco eu usava sempre metil mesmo, metil que sobrava das cirurgias. Isso é uma coisa para testar, Ana. Aí, ó, sempre aparece uma ideia nova aí do que fazer. O Hermelino, você está com uma audiência muito especial aí. Eu não sei se vendo aqui. Se o Ivan está por aí ainda. Se quiser comentar alguma coisa, Ivan, estou vendo aqui ele agora. Se eu responder aqui da Isabela, vocês acham melhor treinar os passos separados ou juntos? Para quem está separando. Para quem está começando. Incisão, rex. Sim. Vou fazer a cirurgia toda. Foi o que eu falei. No modelo animal, eu acho que a gente tem que treinar o máximo de coisas o possível naquele modelo ali. Mas no ser humano, eu acho que aí é o que a Ana estava falando, você começar de trás para frente, você não se preocupar com todos os passos, você não ter um passo anterior ruim que vai te atrapalhar daqui para frente, faz diferença. Então, vale a pena você aprender primeiro como aspira a câmara anterior, depois da lente, está tudo bonitinho, câmara estável, você vai lá e tira metil. Aprende como tira metil. Aprende como implantar a lente. Aprende como comer um pedaço do núcleo. E assim por diante. Acho que isso te dá um pouco mais de segurança você fazer essas fases aí. O Ivan quer falar alguma coisa, Ivan? Eu acho que ele não está mais online, professor. Acho que ele saiu. Uma pena. Então, beleza. Alguém tem mais algum comentário? Para não estender muito. É só comentar um pouquinho do olho de porco, que a Ana falou de treinar FEC, né? O olho de porco, o porco que a gente sacrifica, tem açougue, né? O sacrifica, geralmente é um porco novo, então ele tem no máximo 1 ano de idade, geralmente uns 6, 8 meses. Então a conjuntiva é muito mais grudada na esclera do que um olho que geralmente a gente opera FEC, né? Então, só para o pessoal saber, assim, quando for treinar a FEC no olho de porco, a esclera vai ser a conjuntiva vai ser muito mais grudada na esclera, a parte do treino muito mais grudada do que uma coisa que você vai encontrar na vida real, tá? Então, acho que o resto da cirurgia é quase igual, a parte da esclera e entrada do olho, mas essa parte da conjuntiva e o tênon grudado na esclera é bem diferente, pra vocês saberem. Deixa eu só comentar uma coisa, que a Ana falou que custa R$8 cada olho, né? A gente conseguiu aqui, nós mandamos uma carta para o abatedouro, tem um abatedouro aqui na nossa cidade, e eles estão nos dando de graça esses olhos. Poxa, que bacana. Então, de repente, se você localizar um abatedouro, eles não fazem, eles tiram esse olho e jogam no lixo, viu? Eles não têm nenhuma utilidade. Então, se você fizer uma carta de forma oficial, agora tem que arrumar uma pessoa para ir lá buscar o
o olho de porco, né? E fazer uma refração aí do cara que tira o olho para você, ele vai ficar bastante contente com isso. Viu? Faz a refração Boa. dele, da mulher dele, aí ele separa direitinho para você esse olho de porco. Ótima dica essa. O Fábio está perguntando se a gente comentou sobre técnicas de induzir a catarata. A gente comentou na apresentação e tem o link aí do canal do YouTube, que lá tem um vídeo só para isso também, que são sessões de 3 segundos, mas tem uma técnica especial envolvendo o olho em uma gaze embebida, uma gaze molhada com água. Então, você tem que ficar trocando essa gaze a cada 3 segundos que for no micro-ondas. Pode ser só 2 grupos de gases, você vai trocando entre uma e outra. Mas as gases têm que estar frias para essa córnea não esquentar tanto, não dar uma lesão térmica nela e ela ficar opaca. Nesse vídeo você colocou aquela coisa dos cristalinos da consistência diferente lá, tal. Você tem aquela imagem não bem cheguei bonita a colocar, sua. não. Aquela imagem bem bonita sua. A Ana foi simulando e daí você vai vendo o cristalino ficar amarelado de acordo com o tempo. A Ana tem muita simulação aí que ela fez já, que ela já trabalhou nisso, que é muito bacana. Eu vou cobrar dela aqui para ela publicar isso. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Precisa. Ok. Excelente. Então, vamos para os comentários finais. Rodolfo, você gostaria de fazer algum comentário final? O microfone está aberto para você. Rodolfo, saiu ou não? Acho que também outra coisa que a Ana falou, filme bem suas cataratas, vale muito a pena filmar. Você olha para trás, vê que você está comendo bola, vê que você está enrolando mais um passo, deveria enrolar ou fazer alguma coisa errada, vale muito a pena, assim. Filme, eu aconselho a filmar todos, assim, tudo que você puder. Uhum. Ana? Eu aconselho isso para quem está começando a treinar. Outra coisa seria fazer o simulador da Latinofarma, que é um simulador que é grátis. Se vocês quiserem o contato do representante que trabalha no simulador, posso fornecer para vocês, só me contactar nas redes sociais. O professor Hermelino aí também tem meu contato, eu posso fornecer para vocês. E, além de filmar cirurgias, eu acho que vai ser uma grande vantagem, uma grande qualidade do oftalmologista do futuro saber editar vídeos. Se você sabe editar vídeos, você tem como mostrar o seu trabalho para os outros cirurgiões e até para os próprios pacientes. Então, é um tempo que a gente está tendo, que eu espero que não volte mais esse tempo em casa, mas aproveitar esse tempo para aprender a editar bem vídeo, de forma que as pessoas não fiquem com sono quando elas verem o seu vídeo também. Isso demora. Por exemplo, eu estou tentando aprender a edição de vídeos para fazer um vídeo de 5 minutos ou de 3 minutos, a partir de um vídeo principal de 40 minutos, eu ainda gasto 3 horas para fazer isso. Bastante, né? Mas se você... Tem gente que consegue fazer isso muito mais rápido. Se você adquirir essa habilidade, vai ser uma excelente habilidade para o futuro. Qual programa você usa hoje para editar, Ana? Eu uso um programa chamado Movave para editar. Mas ele é pago, mas ele tem vários atalhos, assim. Mas existem outros programas gratuitos. Tem um oftalmologista, o Dr. Uday de Vegan, ele usa um programa gratuito. Eu até baixei, mas como eu estou tão acostumada já com esse Movave, eu acho que é Shortcut o nome do programa dele. Esse é um programa... Esse daí eu vi num vídeo de YouTube. Isso aqui ele é pago, viu? Tem Não, uma é o versão... É um cut... Eu estou tentando baixar ele aqui. Cut, é tipo uma quem lousa. Tem Mac, o iMovie, que já... Quem tem Mac,
o iMovie que já vem, né? Então é muito tranquilo de ser usado. Aham, É mas bem tem várias facinho, né? opções, assim, Tem também, várias né? opções. Uhum. Bom, Beleza. Grande Hermelino, eu Pedro, e aí? queria, antes de qualquer coisa, te parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente discutir, da gente conversar sobre esses temas. São temas que, às vezes, o pessoal se preocupa muito mais com a técnica do que como treinar a técnica. E parabéns para você por oferecer essa oportunidade, oferecer esse nosso bate-papo aqui, mais que qualquer outra coisa, que eu acho extremamente importante, e a gente está à disposição para qualquer discussão, que se alguém tiver alguma ideia nova, a gente pode conversar, pode tentar implementar junto, e é isso. Um prazer estar aqui mesmo, Hermelino. Eu que agradeço. Primeiro, eu agradeço. Tivemos quase 130 pessoas que participaram dessa live. A nossa live lotou várias vezes. Nós tivemos que utilizar o recurso do YouTube. E agradecer primeiro as ligas de oftalmologia que estão assistindo a gente, o pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana, os alunos. Nós temos o pessoal da Unicamp aqui, da Liga da Unicamp, a LAOF, que é a Liga de Oftalmologia da Bahia. Também, além dos residentes que participaram e, principalmente, o show de aula que foram de experiência, de realmente, isso não tem em livro que eu falo, tem certas coisas que foram ditas hoje que a gente não vê em livro, é experiência, quilometragem mesmo, e dedicação a um ato extremamente importante, que é realmente fazer a cirurgia experimental, porque certamente você vai ver os benefícios lá na frente. Muito obrigado, Pedro, pela sua disponibilidade, sempre, né? Você